Olá galera, nós somos a Dogomaker, Escola de Tecnologia e Inovação. Mais uma vez estamos aqui para trazer mais uma aula de robótica na pandemia, robótica educacional simulada. Queremos pedir desculpas pela demora de nós postarmos a aula número 6 com atraso, né? Nos perdoem, mas está aí, aula número 6. Para todos você que é professor, professora, aluno, aluna, mestre, Jedi, jovem, padawan, você que é entusiasta, amante da cultura maker. Então, pessoal, hoje, a nossa aula número 6, nós vamos programar um sinal digital no Arduino. Continuando. Só que agora nós vamos programar um sinal digital de entrada. Porque na aula número 5, nós programamos um sinal digital de saída. Um sinal digital, mas era um sinal de saída. Não é? Output. E agora nós vamos um sinal digital de entrada. Input. Mas antes de nós programarmos este sinal digital de entrada, gostaria de compartilhar com todos vocês a conquista de nossas alunas e nossos alunos, que mesmo durante a pandemia estiveram trabalhando remotamente, tomando todos os cuidados necessários, né, para evitar a proliferação do vírus e pensando em soluções para combater, né, esse contágio, para diminuir o contágio. Nós temos um grupo de alunas que se inscrevem em campeonato de robótica, que são conhecidas como as roboticamente corretas. Olha que legal, roboticamente corretas. E elas pensaram em desenvolver um dispositivo para levar para as feiras das periferias. Por quê? Porque elas pensam assim, o shopping, os grandes supermercados, eles têm recurso para colocar dispositivos para higienização das mãos, né? Dispositivos automáticos, em que a pessoa não precise fazer contato com a torneira, com dispensa de sabão, de álcool em gel. No entanto, o feirante, a feira que movimenta a economia das periferias, das favelas ali, ele não tem este recurso para poder botar uma tecnologia deste tipo, que tem em shoppings, em grandes redes de supermercados. Então, elas resolveram ajudar e desenvolver uma torneira em que o feirante não precise tocar na torneira. E um outro grupo de alunos, que são os Tecnobrothers, desenvolveram um dispenser automático de álcool em gel, que pode substituir por sabão líquido. Tudo baseado em pesquisa que eles fizeram, porque nas pesquisas que eles fizeram, eles descobriram que 95% das pessoas higienizam as mãos de forma errada. Ou seja, apenas 5% das pessoas consegue higienizar corretamente a mão. Então, se a pessoa não higienizou corretamente a mão e ela vai tocar novamente na torneira, por exemplo, ela lavou as mãos com água e sabão, mas a pesquisa aponta que 95% das pessoas não higienizam corretamente. Então, provavelmente, ela vai contaminar a torneira novamente. É porque ela não higienizou as mãos corretamente. E a pesquisa que eles fizeram mostra que o vírus do Covid-19 ele pode ficar por até 3 dias em superfícies plásticas e metálicas. E baseado nisso, eles resolveram inovar, empreender, buscar solução para problemas da vida real. Porque nós da Dogomaker, nós somos maker, nós buscamos soluções para problemas da vida real. E aí eu vou mostrar para vocês uma reportagem muito bacana que saiu aqui no jornal local. E eu gostaria que vocês acompanhassem. E os outros alunos também, como a Mihaela, o Bernardo, o Plácido. Prestem atenção aqui. Em tempos de pandemia, os cuidados com a higiene são fundamentais. Pensando nisso, um grupo de meninas resolveu apostar na robótica para ajudar no combate à Covid-19 e tudo isso com baixo custo. Abrir uma torneira sem toque não é nenhuma novidade, né? Com certeza você já deve ter visto isso em algum dispositivo. Mas uma torneira que funciona com um sensor de movimento de baixo custo, essa ideia a Camila começou a desenvolver. Todos os recursos dela são de baixo custo.
para poder ajudar os feirantes, porque toda vez tinha contato com a torneira e tem a mesma eficiência do que teria talvez um sensor de shopping, as torneiras de shopping, só que é de baixo custo e acessível para qualquer um. Quando a gente fala de um equipamento todo desse aqui, com torneira e o sensor, já a gente está falando de um custo de quanto, mais ou menos? R$40 seria o custo. Então é mais acessível do que um sensor daqueles que a gente vê nos shoppings, por exemplo, e tem a mesma eficiência, né? Sim. Como é que foi montar um negócio desse aqui? Foi interessante, porque eram recursos que são simples, que poderiam ser usados em outras áreas. Como, por exemplo, o infravermelho, que ele é muito usado para o sensor, a válvula que libera água e o módulo relé, que ele meio que fica lá a programação do tempo, que seria para liberar a água. Em meio a uma pandemia que determinou que o contato é algo que deve ser evitado, qualquer ideia como essa é bem-vinda. É um projeto barato, a gente está esperando que ele se popularize, que alguém venha comprar essa ideia e ajude a divulgar ele nas feiras, para ajudar os feirantes em si e também para reduzir esse risco de contaminação pelo Covid-19 nas feiras. Nessa escola de robótica, a torneira automática de baixo custo é só uma das criações desse grupo de meninas. A Eduarda está apaixonada pelo jogo que ela mesma criou com uma amiga. Isso aqui é um joguinho todo bonitinho, de gatinho e tal, mas eu imagino que isso aqui seja só uma imagem que dá a impressão que foi fácil de fazer, mas foi bem difícil, né? Sim. O primeiro projeto começou quando eu entrei na robótica, que o professor tinha feito um desafio, que era para a gente fazer um jogo. Eu, junto com uma amiga minha, a gente meio que fez uma história de um gatinho chamado Plog e que ele gostaria muito de doces, e o objetivo do jogo seria pegar os doces. Aí, com o tempo, a gente começou a adicionar alguns NPCs que seriam basicamente obstáculos, que no caso aí do jogo seriam os plongos, são gatinhos um pouquinho menor, que também gostam muito de doces. A gente chegou nessa versão demonstrativa, que foi que eu fiz junto com a Camila, que é uma amiga minha também. Eu decidi criar uma coisa própria, uma coisa original. Começaste então do zero, tiveste todo o trabalho de fazer a programação, a imagem, tudinho do zero. Do zero. E aí, como é que é? Tu buscaste o conhecimento que tu já tinhas aprendido aqui nas aulas de robótica e tudo mais, para fazer isso daqui? Sim, eu usei um pouquinho do conhecimento que eu tenho na robótica e mais algumas que eu fui correndo atrás, que foi na internet. Devido a essa pandemia, a gente não tem muito como sair de casa, a gente fica um pouco isolado. E eu decidi que seria bom ter um projeto, né? Eu pensei, como eu gosto muito de desenho, e geralmente eu gosto de ver meus desenhos ganhando vida, eu decidi fazer um jogo. Na sala de aula, o grupo Roboticamente Corretas ganhou destaque também pela presença feminina na área. Precisa ter mais meninas para inserir nesse assunto e nesse assunto da tecnologia, da robótica. Eu acho que sim, precisa, as meninas precisam se ver que sim, elas são importantes e elas são capacitadas assim, de entrar nessa área que não é só na área dos meninos. É muito importante que as meninas sejam inseridas nesse contexto da ciência e tecnologia, porque tradicionalmente é um campo ocupado por maioria de homens, sendo que as mulheres são extremamente talentosas e elas têm algo diferenciado dos homens, elas são cuidadosas, elas são preocupadas com detalhes. Então é de extrema importância que as mulheres também estejam atuando nas áreas tecnológicas. As mulheres têm que programar robôs, as mulheres têm que programar games, as mulheres têm que construir máquinas. Tá bom, para não dizer aqui também que a robótica é coisa só de menina, dá uma olhada no recado dessa dupla que criou um dispositivo que libera álcool em gel por movimento. No período da quarentena, nós desenvolvemos um dispenser de álcool em gel que funciona com sensor de presença. Pesquisas mostram que o vírus da Covid-19 pode ficar até 3 dias em superfícies plásticas. Foi com essa ideia que criamos o nosso protótipo. E o nosso novo protótipo será mais acessível por conta do preço dos outros microcontroladores que iremos usar. Clara, 14 anos, já é apaixonada por robótica. Eu comecei a estudar robótica porque eu achava muito interessante, porque eu desenho, então queria tentar de uma certa forma botar, misturar desenho com tecnologia.
Então, comecei a estudar robótica para saber os fundamentos, para como se faz um jogo e essas coisas. Hoje tu tens 14 anos, ainda tem muita coisa pela frente para estudar, né? Mas é uma área que tu pretendes ingressar numa faculdade voltada para isso, trabalhar com isso no futuro? Olha, talvez sim, porque eu tenho muito interesse em fazer ciência da computação, mas também tenho interesse em fazer design gráfico. Então, talvez sim, talvez ingresse numa profissão sobre tecnologia. O que tu mais admira nessa área? Eu acho que a forma que a tecnologia avançou hoje em dia, eu acho que eu admiro a forma como os profissionais hoje em dia têm essa capacidade tão rápida de avançar os estudos. E eu comecei a estudar robótica por causa disso. Eu acho muito interessante como eles programam os jogos. Agora é hora de acompanhar o quadro Câmera na Mão e hoje quem está com a gente é a estagiária Sara Carvalho. Veja só. Os planos de ser médica, a Mihaela até tem, mas o amor pela robótica, por enquanto, está falando mais alto. Não demorou nem um ano recebendo aulas e ela já criou um game. No início da pandemia, eu estava querendo bastante criar um jogo e eu vi que tinha como. Criei no mesmo dia que eu pensei em fazer. O jogo foi criado como lição de casa da turma de robótica. O ponto de partida foi a orientação do professor, que enviou um programa e serviu de base para o projeto. O professor da robótica, ele mandou um jogo que a gente tem que ir completando as fases usando os comandos que pede. Aí, no final desse jogo, a gente tem a opção de criar nosso próprio jogo, usando tudo que a gente aprendeu nas fases anteriores. Essa pegada educacional está presente em todas as fases. Para vencer, tem que pensar rápido, ter agilidade para evitar penalizações e somar pontos. Você tem que terminar o jogo com o máximo de pontos possível. E para terminar o jogo tem que pegar todos esses ratinhos aqui. Esse aqui de cima e de baixo. Aí não pode pegar esses caras de branco, porque eles diminuem seus pontos. E depois que você pega os dois, você perde o jogo. Pode parecer brincadeira de criança, mas os pais da Mihaela já perceberam quanto as capacidades educativas podem ganhar aquele gás de forma lúdica, do jeito que os mais novos gostam. A gente tem projetos para ela muito relacionados à tecnologia, embora desde sempre ela fala que quer fazer medicina, mas só que a gente tem projetos para ela, uma educação técnica e levar adiante, porque eu pelo menos procuro sempre deixar ela muito livre em relação à criatividade. Eu gostei muito, é um joguinho bem divertido para as crianças, é bem simples, mas pelo que eu percebi, ela me mostrou que tem uns graus de dificuldade, né? Às vezes aumenta a velocidade do inimigo, diminui a nossa e tem uns nivezinhos legais. A Maria Cristina gostou tanto que resolveu até compartilhar com os amigos. Pela funcionalidade do game, pela praticidade dele, eu vi que realmente era uma coisa que ia funcionar. Eu cheguei até a distribuir com alguns amigos, através de rede social, que também jogaram, deram opinião, gostaram, e foi muito satisfatório. O paizão, claro, tá só orgulho. Uau, minha filha é um gênio. Minha filha chegar a produzir um game, nossa, foi uma coisa que eu não imaginava, mas estou muito feliz. As ciências podem abrir os nossos olhos para o mundo. E quanto mais curiosidade a gente tem em descobrir algo novo, mais surpreendentes são os resultados. Enquanto a Mihaela cria games, o Carlos e o Bernardo desenvolveram um piano feito de, isso mesmo, bananas. Nós usamos aqui um microcontrolador Arduino, fios de resistência e as bananas. Quando nós tocamos na banana, nós alteramos o sinal elétrico e transmite para o controlador. Ele produz uma nota musical. Nós montamos a programação em blocos que muda o sinal analógico, transmitindo o sinal analógico para a placa-mãe que transmite para as bananas.
Entre brincadeiras, eles criam um futuro e a certeza de que a próxima geração vai descobrir coisas cada vez mais diferentes. Eu gostava muito dessa área de tecnologia, só que eu me escondia. E talvez tenha outras meninas também que gostam dessa área, mas não quer saber porque pensa, não, isso não é pra mim, eu não sou boa o suficiente. Todas nós podemos ser referência para todas as meninas, para elas também se motivarem a entrar nessa área de tecnologia. Terminou o Libicom, muito obrigado pela sua companhia na manhã. Então, pessoal, viram aí empoderamento das meninas através de ciência e tecnologia. Isso é o Espírito Make, isso é a Dogo Make. Então, o que nós vamos fazer agora é ir para a nossa aula número 6, onde nós vamos aprender a programar um sinal digital no Arduino. Nós fizemos isso na aula número 5, só que é um sinal digital de entrada. Então, programando um sinal digital de entrada no Arduino. Pessoal, para nós programarmos um sinal digital de entrada no Arduino, nós vamos usar o Tinkercad, que nós estamos usando, Tinkercad, www.tinkercad.com. Você tem que fazer o login. E nós vamos utilizar o bloco ler pino digital. Ler pino digital. E que é preciso definir o número do pino que ele vai ler. Lembrando que o pino digital são 14 pinos, que vai do número 0 ao número 13. Ele vai gerar, né, um bloco de programação que vai gerar um sinal de entrada digital. Porém, a gente tem que fazer o seguinte. Para poder usar este bloco, ler pino digital, que é um sinal de entrada, nós temos que criar uma espécie de sensor de dados. É um sensor de dados que vai receber as informações, onde nós vamos pegar esses dados e transformar ele numa ação a partir dos dados coletados, neste sensor, entre aspas. Então, criando um sensor de dados, como é que nós vamos fazer? Para programar um sinal digital de entrada, é preciso criar uma espécie de sensor de dado. E utilizando alguns blocos que são chamados blocos condicionais de controle. Então, nós vamos ter que no Tinkercad, nos blocos de controle, que são os blocos de cor abóbora, né? Esses blocos são chamados blocos condicionais. Por que são blocos condicionais? Porque eles vão criar uma condição, que são os chamados laços condicionais. Condição enquanto, se, senão, até que são esses blocos aqui, ó. Repetir enquanto, e aí eu coloco a condição. Enquanto que, existe uma condição. Se o quê? Se a condição A for respeitada, então faça. Enquanto a condição B existir, faça. Se a condição C for satisfatória, então faça. Se não, faça outra coisa. Então, nós vamos utilizar o que a gente chama laços condicionais. Laços condicionais. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma atividade prática. Vamos lá para a atividade prática. Atividade prática, exercício 01 aqui. Usando um sensor tátil, um botão de apertar, que é o push button. O que é o sensor tátil? Deixa eu mostrar para você. O sensor tátil é esse aqui, ó. Push button. Monte o circuito abaixo. Então, nós vamos montar este circuito abaixo aqui. Vamos usar o push button. Vamos usar o LED. Uma resistência no LED que é de 150 ohm. E uma resistência no push button aqui que é 1, 2... Aqui. A ROM é 1, 10 e 10K aqui, que é... Vamos montar este circuito, marrom, preto, laranja, a resistência no push button. Alguns fios. Aí, ó, o fio do LED vai ligado aqui no pino 7 e o fio do push button vai ligado aqui no pino 3. Então, é para montar este circuito aqui, ó. Push button, da forma que está aqui, LED, resistência no LED,
resistência aqui no push button. Aí aqui, ó, 5 volts, GND, pino número 3 digital, vem aqui no push button, ó. Tudo bem, e aqui o LED vai no pino 7. Vamos ter que montar este circuito. E aqui nós vamos montar esta programação aqui, ó. Vamos ao bloco imprimir no monitor serial. Aí aqui, ó, ler pino digital 13. Ler pino funciona como um sensor de dados. É um sensor que vai ler os dados do pino número 3. Aí aqui a gente coloca 100 com nova linha, vou explicar. Aguardar 0,5 segundos, eu vou explicar já já para vocês o que é isso. Aí nós vamos colocar aqui se, vamos criar uma condição, bloco condicional. Se o que for lido no pino digital 3 for igual ao sinal alto, então definir o pino 7 como alto. Se o que ele ler no pino digital for igual ao sinal baixo, então definir o pino 7 como baixo. Se eu não entendi nada, bem, você vai entender agora. Nós vamos ver aqui, ó, o circuito é este aqui, ó. Nós estamos no Tinkercad. Aqui está o circuito. Aqui, ó, botão, você vai pegar um botãozinho desse aqui, vai colocá-lo aqui. E aqui, ó, ligar no pino 3, colocar a resistência aqui, ó. Essa resistência ela é de 10K, 10.000 ohms. Aqui, ó, 5 volts, GND. Aí joga 5 volts nesta perna aqui. Tudo bem? E ligar o LED. Aí nós vamos aqui para... Agora vamos aqui na aba de códigos, para nós entendermos o código. Eu vou abrir a aba de código aqui. Então, o primeiro bloco aqui é um bloco de saída, o bloco azul de saída, ó, imprimir no monitor serial, ler pino digital 3 sem nova linha. Bora entender isso aqui. Imprimir no monitor serial. Primeiro, o que é o monitor serial? Vem aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, está escrito monitor serial. O monitor serial é o mecanismo que o Arduino usa para se comunicar com a gente. É uma comunicação serial. Então ele vai executar uma comunicação serial através deste monitor, que é o monitor serial. Onde aqui vão ser expressos dados da leitura que ele fizer. Então ele vai ler dados e ele vai expressar esses dados aqui no monitor serial. Para que eu possa pegar estes dados, para que eu possa interpretar os dados e colocar na minha programação para a execução de uma tarefa por um atuador. Então, imprimir no monitor serial. Então, ele vai imprimir, ele vai expressar o que ele vai ler no pino digital 13. O pino digital 13 é o pino que eu coloquei o botão aqui, ó. Este botão, toda vez que eu apertar aqui, ele vai gerar um dado. Toda vez que eu apertar no botão, ele vai gerar um dado. Esse dado vai ser expresso aqui no monitor serial. Aí eu coloquei aqui, eu poderia botar com nova linha, sem nova linha. Com nova linha, esses dados serão expressos uma linha embaixo da outra. Ele sempre vai colocar em uma nova linha. Sem nova linha, os dados serão expressos um ao lado do outro. Aí eu mandei aguardar 0,5 segundos. Por quê? Para dar tempo dele expressar os valores e eu fazer a leitura de forma concatenada, de forma pausada, a não ser uma leitura rápida. Então, esse 0,5 segundos é para que eu possa ler os dados. Então, ele vai imprimir aqui, ele vai mostrar para a gente os dados. Então, eu vou mandar rodar, iniciar a simulação, e observa aqui, ó, que ele está colocando, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que é zero? É desligado, é ausência do pulso elétrico. Se eu apertar aqui, ó, no botão, observa, aí apareceu o número 1. Ó. Eu vou apertar no botão, ó, número 1. Eu vou apertar no botão, ó, 1, 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 1. Você observou? Ó,
Aqui 0, 0, 0, 1, 1. O que é 0? 0 é o 0 volt, é o sinal baixo, sinal digital baixo, é desligado. O que é 1? 1 é 5 volt, é o sinal digital alto, né? É ligado. Então aqui, ó. Então eu já sei, toda vez que o botão não estiver apertado, ele vai expressar o número 0. Toda vez que eu apertar o botão, ele vai expressar o número 1. Legal? Ok, então vou parar a simulação. Então eu vou tirar aqui. Isso aqui eu vou jogar. Isso aqui eu vou jogar fora. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui no botão controlar, eu vou pegar aqui, ó, esse condicional C. Aí eu venho para cá, C. Aí eu venho em matemática e eu vou usar aqui, ó, os operadores lógicos. Eu vou usar aqui o operador lógico, eu vou usar este aqui, ó, onde tem maior, menor, maior, aqui, ó, menor, maior, menor igual, igual, diferente, maior ou igual. Aí eu vou colocar, eu vou puxar só para você ver aqui, ó. Eu venho e coloco aqui, ó, C. Aí matemática, aí eu venho aqui, ó. Coloco aqui dentro, observa aqui o encaixe, todo hexagonalzinho, todo pontiagudo, perfeito. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou lá em sinal de entrada, porque agora a gente está trabalhando o sinal digital de entrada. Então aqui, ó, C, ler no pino digital. Então, C, o que ele lê no pino digital, qual é o pino que está ligado o botão? No 3. Então, se o que ele lê no pino digital 3... for igual a 1, então aqui, se o que ele ler no pino digital 3 for igual a 1, então, aí eu vou colocar aqui, ó, então, definir o pino do LED, o LED está ligado no 7, então, definir o pino do LED como alto, para ligar o pino do LED. Aí eu crio outro condicional, se o que ele ler no pino digital 3, né? Aqui, ó, eu coloquei o sinal de igual. For igual a 0, então o pino 7 não vai ser alto, vai ser desligado, vai ser baixo. Então, a partir dos dados que são fornecidos pelo sinal de entrada, o botão, quais são os dados que o botão fornece? O botão fornece dois dados. Ou ele fornece o dado 0 ou o dado 1. Eu poderia botar com linha aqui, ó, parar, se eu quiser colocar com linha aqui, ó. Aí eu mando iniciar o código, olha só. Eu aperto aqui, ó. Se eu apertar aqui vai dar 1. Ó, 1, aqui, ó, o número 1. Então toda vez que está ligado é o número 1. Ó, toda vez que está ligado, o número 1. Então, ó, toda vez que a gente aperta o botão, ó, o LED acende, ó. E aí ele te fornece o número 1. Quando eu não aperto o botão, o LED está apagado. É o número 0. Aí eu peguei, eu colhi esses dados no monitor serial. Eu pedi para ele me mostrar o que acontece quando eu aperto o botão e o que acontece quando eu não aperto o botão. E ele disse que o que acontece quando tu aperta o botão, aparece o número 1. Quando não aperta o botão, é o número 0. Ou seja, ele te fornece um dado 1, o dado 0, que é o sinal digital. Lembra? Só pode ser 1 ou 0, verdadeiro ou falso, sim ou não. Mandei dar um tempo para aguardar 0,5 segundos, que dá um intervalo para que eu possa ler, não seja tão rápido. Aí eu disse, ó, se o que ele ler no pino digital 3 for igual a 1, então define o pino 7 com sinal alto, liga o LED. Se o que ele ler no pino digital 3 for igual a 0, aqui tem que botar o 0, né? Então, ó, acende o LED com 1, apaga, acende, apaga, acende. Então, o que ele ler no pino digital 3 foi igual a 0, definir o pino 7 como baixo. Tá aí a programação simples e você acabou de aprender como programar um sinal digital de entrada. E a nossa aula de hoje, meus amigos, é isso. Muito obrigado. Nós somos a Dogomaker
Escola de Tecnologia e Inovação. Nós somos a Dogomaker, vai e faça maker. Muito obrigado e até a próxima aula, que vai ser de sinal analógico. Tchau, galera!